E eu quero fazer a leitura da palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, que diz assim, na palavra do Senhor: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos porque os que vivem já não vivem mais para si mesmo, mas para aquele que ele morreu e ressuscitou. Amém. Vamos orar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, nós oramos ao Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui, meu Deus, nesta noite. Pai, me usa mais uma vez para transmitir a tua palavra, pois sou apenas um vaso, meu Deus, de barro, para que a excelência seja do Senhor. Pai, em nome do Senhor, fale conosco, meu Deus, fala com nossos irmãos e irmãs nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Aqui tem uma pergunta importante. Você quer ter um encontro com Deus? Você quer ter um encontro com Deus, irmãos? Então, se a gente quiser realmente ter um encontro com Deus, a gente precisa voltar a alguns princípios. A gente precisa entender que para esse encontro acontecer, eu preciso tomar alguma atitude na minha vida, eu preciso tomar algumas decisões na minha vida. Porque não basta simplesmente querer esse encontro, é preciso eu buscar, marcar esse encontro com Deus. E no texto que nós lemos aqui, irmão, nós vemos esse amor que nos constrange às vezes, que é o amor de Cristo. Paulo fala, o amor de Cristo nos constrange, porque é um amor, irmãos, muito forte. Fica imaginando, irmãos, olha só o que Cristo passou por nós, o que Ele enfrentou por causa de nós. Ó Deus, Cristo sendo Deus, Ele, irmão, se fez homem, Ele desceu do seu trono, nasceu, irmãos, num curral, dentro de um coxo, onde colocava sal ou ração para os animais. Foi criado, irmãos, por um carpinteiro, uma das profissões mais significantes da época. Nasceu nesse contexto, se fez homem, se humilhou. Irmãos, ele deixou-se ser gerado por uma mulher, né? Viveu 9 meses dentro de uma mulher. Tudo isso Cristo fez, e Ele vai para a cruz como uma ovelha muda, irmãos, e é condenado e morto, crucificado por causa de nós, sem nada cometer nenhum pecado. Que amor é esse? Mas quando você olha para a cruz, quando você olha para Jesus, por esse episódio, será que esse amor não constrange você? Sabe quando você vai na casa de uma pessoa que ela te trata tão bem, não está aqui, e às vezes dá até a cama do quarto dele, não, você vai dormir no meu quarto, na minha cama, pode deixar que e a gente fica constrangido, né? Ele que é pastor Deus, a gente fica constrangido, não, irmão, pode arrumar um colchãozinho aqui, não, pastor, você vai dormir, a gente fica constrangido, né, desse amor, desse carinho. Imagine Deus, irmãos, né? Imagine o que Jesus fez por nós. Eu fico pensando, será que isso não constrange a gente realmente? Quando a gente olha esse amor tão grande, esse amor tão forte de Jesus por nós, será que isso não nos constrange? E aí Paulo, ele continua escrevendo e ele fala assim, algo importante. Ele que morreu por todos, para os que vivem, já não viva mais para si mesmo, mas viva para aquele que morreu e ressuscitou. Então, irmão, se você aceitou esta graça, se você aceitou esse Jesus, se você realmente teve um encontro com Deus, nós vamos entender uma coisa: nós não podemos mais viver para nós mesmos. Não tem como nós viver mais para nós mesmos. O capítulo 5 nos traz isso, afirma que diante do que Jesus fez na cruz, que quem recebeu essa graça, essa salvação gloriosa, não tem mais o direito de viver apenas para si mesmo. Nós, irmãos, se você recebeu essa graça, esse amor tão glorioso, nós já não temos o direito de viver só para nós, só para os nossos sonhos, para os nossos objetivos, para as nossas coisas pessoais. Paulo, irmãos, ele fala que quem compreendeu o amor de Deus estampado na cruz de Cristo, quem medita na grandeza de Deus, né, e quem entende o que Deus fez por ele, irmãos, ele não vai viver para si mais. E ele deve responder a Deus com amor, com gratidão, com alegria, com paixão.
Por isso nós vamos estar meditando, restaurando, como o pastor Miguel tem uma restauração. E eu vou trazer isso, restaurando o fervor espiritual, restaurando a paixão, restaurando, irmãos, o prazer de servir a Deus. Porque se nós tivermos esse encontro com Deus, se nós realmente tivermos, irmãos, alcançamos essa graça salvadora de Cristo, nós, irmãos, precisamos responder a Deus com alegria, com amor, com serviço, com gratidão e de uma forma apaixonada. Porque se eu tiver esse encontro, eu vou responder dessa maneira. Se eu tiver esse encontro real com Deus, eu vou responder esse amor, irmãos, com gratidão. Eu vou responder esse amor, irmão, com alegria, com serviço. Porque Paulo fala, o amor de Cristo, é tão grande que ele nos constrange. Que amor é esse? Que coisa louca, que amor é esse? Isso tem que nos constranger. Então, dedicar serviço a Deus, ao trabalho, ajudar a trazer o mundo de volta para Deus, né? Que Paulo fala do ministério da reconciliação. Isso não deveria ser visto por nós como um privilégio. Como um privilégio. E no mínimo, o mínimo que nós podemos fazer. Estar aqui, servir a Deus, ver esses jovens trabalhando. Irmãos, isso tem que soar para nós como um grande privilégio. Uma grande alegria, um grande privilégio, irmãos, porque é coisa gloriosa. O prazer de ser crente, a disposição de obedecer, a alegria de servir a Deus, de servir ao próximo. Irmãos, essas são as marcas de um cristão verdadeiro, as marcas de quem teve um encontro com a graça de Jesus. Essa alegria, irmãos, é a marca de quem teve esse encontro, quem experimentou o amor de Cristo, quem experimentou a graça salvadora. Ser alegre, ter prazer em estar na casa do Senhor, em servir ao Senhor, irmãos, em ajudar o próximo, em cuidar do próximo. Prazer de ser crente. Jovens, nós temos que ter prazer de ser cristão, de ser crente. Quem teve um encontro verdadeiro com Deus, ele vai ter esse prazer, essa alegria. No entanto, irmãos, no decorrer de muito tempo, e com tantas as coisas, a perda do amor, geralmente ela também acontece. Por isso, restaurando, porque restaura, talvez algo, se restaura algo que se perdeu. Restaura uma casa porque em algum momento ela foi desgastando e ela quebrou, estragou. E a nossa vida, irmãos, ela é restaurada, esse fervor espiritual, essa paixão, essa alegria de servir ao Senhor, muitas das vezes também, ela é quebrada. Às vezes nós perdemos essa alegria, esse prazer de ser cristão, de ser crente, esse prazer, irmão, de fazer a obra de Deus, esse prazer de passar o dia aqui, na presença de Deus e se alegrar com isso. Muitas das vezes isso se perde no correr da nossa caminhada. Muitos acabam se esfriando, perdendo esse amor, perdendo essa alegria de ser crente, de servir ao Senhor. Diminui gradativamente o fervor, diminui a disposição de servir, entra numa crise de desânimo, uma perda de interesse, da motivação em servir a Deus e ao próximo e os propósitos de Deus. Alguns crentes, irmãos, até continuam se dedicando ao trabalho, continua trabalhando fervorosamente, mas, irmãos, perderam a paixão. Perderam a paixão. Ama a Deus, ama. E você fala, irmão, você ama a Deus? Eu amo a Deus, mas perdeu a paixão. Talvez muitos aqui que são casados, irmãos, que falam assim, você ama sua esposa? Eu amo. Você ama sua esposa? Eu amo. Mas e a paixão do namoro? Aquela paixão, irmãos, que você ficava doido para chegar de noite para ir para a casa da namorada. E levava uma florzinha, e levava uma caixa de bombom. Existe ainda? Não deixou de amar a esposa, não deixou de amar, continua amando, mas perdeu a paixão, o entusiasmo, a alegria, aquele que te movia, né, de bicicleta. Quando eu namorava era bicicleta. E Barra do Garça é igual o BH, é só morro. Você desce da bicicleta, empurra só, desce, né, e ia lá encontrar a namorada. Mas hoje existe essa paixão? Então, irmãos, quando nós falamos dessa paixão, muito se perde essa paixão. Perder essa paixão é isso. Não deixamos de amar a Deus, mas perdemos o fervor, perdemos a paixão, a vibração de servir a Deus. E os retiros, irmãos,
que a gente ia, não tinha banheiro, não tinha um lugar adequado, e a gente se alegrava porque a presença de Deus, a paixão de estar na presença de Deus era o suficiente. Mas hoje, irmãos, a gente vai esfriando, e aí a gente vai lá, a gente tem que olhar se tem chuveiro quente, se tem cama para todo mundo, porque a paixão vai esfriando. No namoro, né, irmãos? Eu namorava, colocava a Rosana no canto da bicicleta ali, e nós andávamos assim para baixo. Né? Não estava nem aí a paixão. Agora tem que ter o carro. Agora, né? Se não tem carro, vai de Uber, nem de ônibus. Cadeira. Minha esposa, ela anda muito de ônibus. Ela gosta de andar de ônibus. Eu já não gosto muito, né, irmãos? Mas isso, irmãos, que nós temos que pensar. Fazer muitas pessoas, irmãos, trabalham para Deus, mas fazem por rotina. Fazem, irmãos, por rotina, por hábito. Não fazem por paixão. Não tem paixão pelo que faz na obra de Deus. A pandemia chegou, irmãos, isso revelou muito para nós, porque essa questão de nós olharem muitas pessoas, irmãos, que não têm esse prazer, essa paixão de retornar, irmãos, porque ela já vivia uma vida de rotina. Ela já trabalhava por rotina, já fazia rotina. E aí, irmão, veio a pandemia e essa foi a oportunidade que ela teve. Então fala assim, a pandemia trouxe uma crise. Não, a crise já existia. Ela só revelou uma vida sedentária espiritual que nós levava. E aí, você quer ter um encontro com Deus? E vou trazer algumas coisas aqui, irmãos, porque se você quer ter um encontro com Deus, nós precisamos falar uma realidade. Nós precisamos falar do Evangelho, nós precisamos realmente, irmãos, mostrar se eu quero ter um encontro com Deus, e você quer ter um encontro com Deus, irmãos, ações importantes nós precisamos fazer. Porque, irmãos, o amor, a paixão, ela é como um fogo. Se colocarmos lenha, ela fica mais e mais inflamada. Mas se nós falharmos por não alimentar o fogo, por permitirmos que outras coisas apaguem esse fogo, vai se apagando. Quando você vê um casal se divorciando, teve uma briguinha lá e divorciou. Não, aquele, irmão, foi o final da história. Até chegou o divórcio, irmão, já teve muita coisa que se perdeu. É uma situação que vem caminhando, que vai se perdendo. E quando chega lá, não, eles brigaram e separaram. Não foi porque eles brigaram naquele momento. Porque vem de uma história. De um amor que foi se esfriando. Um bom dia que não aconteceu mais. Um beijinho para sair do trabalho. Um jantar especial. Um botão de flor que você pode até pegar na praça e levar. Se não tiver dinheiro. Um bombonzinho. Não vai se perdendo o respeito, vai se perdendo, irmãos, o companheirismo. E chega aquele momento lá, naquela discussão, o casamento acaba porque, irmãos, não foi aquela discussão, mas foi uma série de coisas que veio acontecendo. Na nossa vida espiritual não é diferente. São séries de coisas que vai acontecendo, irmão, na nossa vida. E quando der fé, nós estamos mortos espiritualmente. Nós estamos, irmãos, apáticos. Nós não temos prazer de servir a Deus. Nós não temos prazer, irmão, de congregar. Nós não temos prazer, irmão, de estar na presença de Deus, de ir para a igreja e encontrar os irmãos. Porque, irmão, tem uma série de coisas que vão acontecendo que nos leva a essa situação. E eu quero rapidamente aqui, irmãos, falar alguns pontos importantes para que nós possamos restaurar esse fervor espiritual, essa alegria da salvação e verdadeiramente ter um encontro com Deus. Porque são atos que vão se perdendo no decorrer do tempo. Muitas coisas contribuem para que o nosso amor pelo Senhor perca a sua intensidade. Mas eu quero destacar 4 mais comuns e nocivos para nós. Primeira coisa, irmãos, pecado. Pecado, ele é, irmãos, a primeira coisa que contribui para que esse amor, esse fervor a Deus se perca no nosso coração. E Davi, no Salmo 51, ele fala isso, ele ora a Deus e fala: Senhor, restaura a alegria da salvação na minha vida. Porque Davi pecou, irmãos, ele pecou. E ele ora e fala: Senhor, restaura esse fervor, restaura a alegria da salvação. Porque, irmãos, a alegria da salvação, a salvação já é motivo suficiente para nós ter uma vida alegre.
para a gente vir para a igreja com alegria, para a gente passar o dia do sábado aqui com alegria. Só o fato de eu ser salvo, só o fato, irmãos, de eu falar, se eu morrer hoje de um acidente ou de Covid, do que for, eu sou salvo. Só isso é suficiente para mim vir para o templo, para a igreja, para a evangelização, para o presídio, pregar o evangelho alegre. Essa alegria, irmãos, e Davi ele ora, e ele fala, Senhor, restaura essa alegria, irmãos. Ele havia perdido a alegria da salvação. E essa alegria da salvação significa, irmãos, o prazer de ser cristão. O prazer de ser cristão, a euforia, irmão, de servir a Deus, a determinação que um cristão verdadeiro deve também ter, irmãos, em relação às coisas de Deus. A gente perde o pecado, irmãos, nos leva a perder essa alegria da salvação. Perder a motivação de servir a Deus. Perder a motivação de cultuá-lo com os irmãos, de estar no templo, de estar na praça, um movimento que o jovem fizer. Ou seja, irmãos, vamos perdendo. O pecado, irmãos, ele mata a nossa vida espiritual. E nós, irmãos, precisamos pensar nisso, porque a gente vive, não falando da promessa, mas um meio evangelho, uma secularização muito intensa. Muito forte, irmãos. O pecado, ele tem tirado esse fervor, esse entusiasmo, essa alegria de muitos cristãos no mundo afora. Um secularismo que tem destruído vidas e mais vidas diante de Deus. Perdeu-se a alegria de servir. Porque, irmãos, nós olhamos às vezes, irmãos, e olhamos para o meio evangélico, e o número de divórcios, irmãos, é quase igual ao número de divórcios do mundo. O número, irmão, de jovens namorados que vão para a cama com seus namorados antes de casar é quase igual com os que estão lá no mundo. O número, irmão, de cristão que às vezes, irmão, dá um cheque sem fundo, irmãos, que às vezes faz negócios, irmãos, com os outros e não cumpre, é quase o mesmo do que estão lá fora. E os nossos casamentos, irmãos, eu vim na palavra e eu participo de um grupo do DNA, que é um grupo de pastores que tem uma visão, ganhar o mundo para Jesus, já falei isso aqui, através das células. E a gente reúne uma vez por mês, uma segunda-feira, agora online, mas a gente reunia presencial. E ali a gente faz uma célula, né, entre os pastores e conversa. E um ajuda o outro nas dificuldades das células. E numa conversa, irmãos, entre nós ali, e que é uma realidade para todos, irmãos, os nossos casamentos, irmãos, o casamento dos cristãos dão vergonha. Está fazendo vergonha, irmãos. Os casamentos, a cerimônia de casamento, porque o casal vai lá na igreja, irmãos, o pastor prega aquela mensagem maravilhosa, o pastor, irmão, traz a bênção de Deus, ora pedindo a bênção do Senhor, irmãos, traz uma palavra maravilhosa, aquele momento de louvor, aqueles irmãos que cantam bonito, traz aquele louvor maravilhoso, o pastor traz aquela mensagem de orientação, irmão, e aquele culto maravilhoso. Mas depois, irmãos, da cerimônia religiosa, tem, irmãos, o cerimonial. E muitos, irmãos, os nossos casamentos, irmãos, as pessoas saem da igreja com a bênção de Deus, com a orientação da palavra de Deus, e eles vão para os seus cerimonial, nos cobre, irmãos, e lá o pau quebra. Lá a situação fica feia, irmão, porque é bebida alcoólica para todo lado, é música secular, irmãos, rolando, e às vezes, irmãos, se acende as luzes, e os cristãos, irmãos, vão para o palco, e eles dançam a noite inteira, bebendo. Muitos dos nossos aniversários, irmãos, não se faz mais culto. Quando, irmãos, os irmãos pedem lá no final do aniversário, e fala assim, pastor, faz uma oraçãozinha aqui, para a gente cantar os parabéns. Isso, irmãos, com às vezes raridade, porque muitas das vezes nem um momento para parar e falar, vamos orar para agradecer a Deus, muitas vezes não acontece. Então, irmãos, essa secularização, esse pecado, irmãos, que tem assolado a igreja evangélica, irmãos, no mundo, no Brasil, irmão, tem nos levado a uma apatia, a um desânimo, a uma vida apagada espiritualmente, uma vida, irmão, de derrota, onde não temos força para, irmãos, levar o evangelho, onde não temos força, irmão, para viver de uma forma vibrante a palavra de Deus.
Porque um dos motivos, irmãos, é o pecado. Ele é um dos motivos que nos leva a levar uma vida fria diante do Senhor. E nós precisamos, irmãos, pensar nisso, porque essas coisinhas que têm abalado a nossa fé, precisamos voltar. Precisamos, irmão, pensar nisso. Porque essa secularização tem destruído muitas vidas cristãs, tem destruído muitas igrejas. Ou nós, irmãos, assumimos a responsabilidade, ou nós, irmãos, realmente encaramos a situação, ou nós podemos viver isso também. Uma vida cristã apática, uma vida cristã fria, irmãos, aonde nós não conseguimos ver e experimentar as promessas de Deus. Aonde não temos paixão, aonde não temos vibração, aonde não temos euforia de servir a Deus. Tudo se torna um peso, um fardo e uma obrigação. Outra coisa, irmãos, que faz nós levar uma vida fria, uma vida, irmão, distante dos propósitos de Deus, uma vida que não tem um fervor espiritual, é a superficialidade espiritual. Muitos cristãos, irmãos, levam uma vida superficial. Sabe por que muitos cristãos, irmão, desviou na pandemia, e isso eu falo no Brasil, no meio evangélico? Porque o único meio de alimentação espiritual que ele tinha era aqui dentro do templo. Ele vinha para o templo no final de semana, ele alimentava ali umas migalhas, né? Migalha porque eu falo é pouco, não é que a palavra é migalha, mas 1 hora de culto, irmãos. A semana tem 7 dias, 24 horas por dia. Aí eu venho na igreja 1 hora e meia de culto. É pouca coisa, é alimentar de uns carocinhos de pão, de louvor. Então é 1 hora e meia, mas 40 minutos é de nós para Deus. Palavra de Deus, que é o nosso alimento, é meia hora, 20 minutos. Se passar disso, o irmão vai saindo, né? Já estou até preocupado aqui com o relógio ali. Parece que esse relógio não para, né? E aí, irmãos, muitos cristãos distanciaram porque acabou o alimento. Porque na casa dele não tinha devocional. Na casa dele não tinha momento de oração com a família. Na casa dele ele não lia a Bíblia. E a pessoa que não alimenta, ele vai morrer. Ele vai morrer. Se você ficar sem se alimentar fisicamente falando, você vai morrer. Então mesmo que você coma um pouquinho, um pedacinho de pão todo dia, você vai ter uma vida bem fraquinha, mas você vai vivendo. Mas se cessar, você morre. E muitos cristãos morreram espiritualmente, porque o templo foi fechado por causa da pandemia. E era o único meio que ele tinha para alimentar um pouquinho de Deus, era quando ele vinha para o templo. Porque na casa dele não acontecia devocionais. E aí vai levando uma vida superficial. Então, o segredo para nunca nós nos afastarmos do Senhor, nem perdermos a alegria de cultuá-lo, de servir, irmãos, de falar dele para as pessoas, é buscar a profundidade na vida espiritual. Irmãos, é buscar a profundidade no mover, na presença de Deus. É a profundidade. É a única maneira, irmãos, que nós temos de não distanciar dos propósitos de Deus. É o investir no tempo e no lugar secreto. O seu momentinho com Deus. Não o momentinho, o seu momento com Deus. O seu quarto de guerra, como tem um filme muito bom para assistir. Seu quarto de guerra, de oração. Nós não podemos, irmãos, levar uma vida superficial. Precisamos investir tempo no lugar secreto. Para que nós devemos entender que ativar o nosso modo de oração como um estilo de vida. E consagrar de todo o nosso coração ao Senhor. Então outro motivo que nos leva a ter uma vida apática, irmãos, é a superficialidade espiritual. Irmão, ter uma vida profunda com Deus. Tenha mais tempo com Deus. Agende, programa o seu dia. Programa qual é o momento que você vai estar diante do Rei dos Reis. Não fica assim, quando der um tempo eu vou orar, eu vou falar com Deus. Não, coloca na sua agenda. 6 horas da manhã, às 7 é o meu momento com Deus. Eu acordo muito cedo, não dá? Então, das 10 da noite às 11, é o meu compromisso com Deus. Ou reúne a sua família e faça seu culto doméstico. Leia a Bíblia, irmãos, medite na palavra. Mas medite, traga ela para a sua vida. Que às vezes nós
fazemos a tabelinha anual de leitura da Bíblia, a gente lê a Bíblia, mas a gente não pega nada para nós. Então, irmão, tenha profundidade. Eu participo desse grupo lá e agora eles lançou o desafio chama profundidade. E aí eu tenho que ler dentro de um mês, irmão, dentro de uma semana. Agora nós estamos no Filipenses. Mas eu tenho que ler 10 vezes o livro de Filipenses. Pequenininho o livro, né? É para que ler tanto. Mas a proposta é profundidade. É você ler cada versículo e você falar assim: o que isso traz para a minha vida, para a minha família, para a minha vida espiritual, para a minha igreja, o que isso vai me beneficiar. Você fazer várias perguntas em cima daquele versículo, como isso, como você pode mudar, que isso pode transformar a sua vida. Então é profundidade. Não tenha profundidade com Deus, senão nós vamos sempre levar uma vida superficial. Outro motivo, irmãos, que nos afasta da presença de Deus, que nos faz levar uma vida apática, irmão, sem o fervor espiritual, são áreas não tratadas. Quando Deus trabalha muito isso, o encontro completo, Ele trabalha muito isso, áreas não tratadas, áreas que não são tratadas em nossas vidas, talvez não parecem nocivas, mas elas vão crescendo, crescendo, e ela vai te sufocar, e vai te levar, irmãos, a ter uma vida pequena diante do Senhor. O esfriamento espiritual, ele vai acontecendo assim, irmãos, dessa maneira, aos pouquinhos, e essas coisinhas não tratadas, irmãos, isso vai te matar lá na frente. Essa situação precisa ser resolvida, irmãos. Aquele perdão que você não conseguiu liberar, ou aquele perdão que você não conseguiu pedir, ou aquela mágoa, ou aquele rancor, irmãos, o tempo não apaga isso, porque nós temos o costume de falar assim: o tempo resolve, deixa para lá, depois isso passa. Não passa não, irmãos. Isso não passa não. Isso vai ficar te machucando, E você, irmãos, vai distanciando de Deus. E Deus vai te cobrando isso. E Ele vai te cobrando. O Espírito Santo vai te cobrando. E se você não entender isso, você vai distanciando do Senhor. Porque às vezes nós estamos mais propensos a distanciar do que resolver. Aí eu lembro, acho que foi até o pastor Miguel, que pregou sobre isso. Deus falou: deixa a sua oferta aí e vai resolver o seu problema com o irmão. E a irmã parou de ofertar, parou de dizimar, que ela falou: não, pastor, porque o Senhor falou lá que se eu não resolver, Deus não recebe minha oferta. Então eu parei de ofertar, que eu não vou resolver esse problema. Olha que coisa, irmãos. Olha como o inimigo trabalha. Olha que as pessoas estão dispostas a perder a salvação para não se humilhar um pouquinho e falar: me perdoa. Me perdoa. Então, irmãos, áreas não tratadas matam a nossa vida espiritual. Por último, a perda de foco. Não é só o pecado que nos afasta de Deus, mas a perda de foco. A perda de foco, irmãos, nas distrações mundanas. É como isso é sutil e perigoso. Ele vai entrando na nossa vida, irmãos, vai trabalhando e a gente perde o foco. Hoje, irmão, muitas pessoas estão envolvidas completamente com seus trabalhos, com seus negócios, com seus estudos, entretenimento, irmãos, e vai perdendo o foco do reino, porque, irmão, o nosso foco aqui na terra é o reino de Deus. As outras coisas Deus vai acrescentar, mas o foco de vocês, irmãos e jovens, é o reino de Deus. Mas a gente perde esse foco, e a gente foca no trabalho, foca na faculdade, foca em tantas outras coisas. E aí, irmãos, isso vai matando a nossa vida espiritual. E eu vou acelerar aqui, porque eu sei que vocês estão cansados. Mas, irmãos, no meio de tudo isso, no meio desses degraus que nos faz descer, que nos faz levar a vida cristã um peso, faz da nossa vida cristã um peso às vezes, que nos faz perder a alegria da salvação, que nos faz perder o prazer de servir, o prazer de cantar, de fazer a obra de Deus, irmão. Esses degraus que é o pecado, a superficialidade, irmãos, áreas não tratadas, perda de foco, irmão, tudo isso vai nos levando, mas existe um caminho de volta. E esse é o propósito, irmãos, desta noite, é que nós viemos pegar o caminho de volta. Que nós viemos realmente ter um encontro com Deus, irmãos, e pegar o caminho de volta.
O caminho de volta é o caminho da restauração, da alegria de buscar, de servir ao Senhor. De volta ao primeiro amor, de volta, irmãos, a essa paixão de servir ao Senhor. E lá em Apocalipse 2:5, Deus fala: lembra de onde caiu, arrepende-se, pratique as obras que praticavam no princípio, e se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Irmãos, hoje é o dia de voltar. Se você perdeu a paixão, se você perdeu, jovem, a vibração de servir a Deus, se você perdeu, irmãos, a euforia, a alegria de servir a Deus, de ir para os trabalhos, de ir para os retiros, não podemos, por causa da pandemia, mas muitas pessoas falam: não gosto mais de retiro, é muita canseira. Se você perdeu essa paixão, irmão, de viajar, de ir para os congressos, de ir para o seminário, de ir para os trabalhos, irmãos, se você perdeu essa paixão de ir para as vigílias, para os relojão, oração de madrugada, de servir ao Senhor, com alegria de passar o sábado na presença de Deus, se você perdeu isso, irmão, ainda há tempo de voltar. Há tempo de voltar. Deus vai estar te convidando hoje. Vamos voltar? Ele lembra, e para voltar é algo muito importante. Lembra de onde caiu. Pensa aí, irmãos, pensa aí, jovem. Se você está nessa situação, se você perdeu a alegria de trabalhar, de servir a Deus, a paixão de congregar, você que talvez está em casa nos assistindo, que é daqui da igreja de Moc, seja daqui, seja do Maracanã, você perdeu a alegria de estar na igreja, para um pouquinho e pensa: aonde foi que eu caí? Aonde foi que eu caí? Aonde foi que eu me perdi nessa caminhada? Aonde foi que eu perdi o foco? Aonde foi que eu pequei? Aonde foi que eu não resolvi? Aonde foi que eu caí? Deus fala assim, Ele fala assim para a igreja de Éfeso, Ele fala assim: lembra? Para e lembra, aonde foi que caiu? Aonde foi que você perdeu esse fervor? Foi quando alguém te magoou? Foi quando você distanciou da igreja? Quando você pecou? Aonde foi que esse fervor, essa paixão, esse amor, essa graça de Cristo, irmão, perdeu essa paixão no seu coração? Aonde foi? Lembra de onde caiu. Pensa, irmãos. Quero que você vá para sua casa hoje. O tempo é curto, não vamos dar um tempo para você pensar, mas eu quero que você volta para sua casa pensando: aonde que eu caí? Aonde que eu perdi a paixão? Aonde que eu perdi a vibração, a euforia? Aonde foi que qual foi o dia que eu acordei no sábado? Falei: meu Deus, tem que ir para a igreja. Onde foi que eu perdi aquele momento de acordar cedo, levantar e bem cedo, né? Eu tenho o costume. Por que acordou 6 horas? Porque acordo sábado, eu acordo 6 horas, eu vou ler a lição que eu já estudei. Onde foi que eu perdi isso? Deu eu acordar e falar: não, ir para a igreja hoje. Que coisa, hein? Ouvi aquela palavra. Onde foi que eu perdi essa paixão? Quero que você volte pensando nisso. É lógico que você poderá no final aqui fazer um concerto já. Talvez você já lembrou. Talvez você já lembrou o que te tirou dos propósitos de Deus. Mas se você não lembrou, eu quero que você vá para a sua casa. Ou você estiver nos assistindo, eu quero que você pense: aonde foi que eu caí? Aonde foi que eu perdi a paixão? Aonde foi que eu mudei? E aí ele fala: lembra. Depois ele fala: arrepende. Arrepender é voltar a praticar, irmãos, as obras que praticávamos no início. Quando eram apaixonados por servir ao Senhor, com alegria, com determinação, devemos voltar a praticar, irmãos, como era no início, a alegria, o prazer nas coisas de Deus, a fome da presença de Deus, a fome, irmão, da palavra de Deus. Mas é algo muito importante aqui, irmão, não basta apenas sentirmos saudades. Porque às vezes também a gente vive do saudosismo.
Antigamente as vigílias eram assim, e o povo orava, e acontecia, e a gente ia no pau de arara, né? Que lá a gente fala, o caminhão, aqueles caminhão, e a gente ia lá, e lá não tinha, e Deus depois operava, e a gente fica no saudosismo. Então não basta apenas, irmão, sentir saudade, é preciso sentirmos dor pelo que nós perdemos. É preciso nós olharmos e sentirmos dor, porque perdemos o primeiro amor. Se nós perdemos, é preciso sentir dor, é preciso sentir, irmão, paixão, sede de ter isso de novo. Porque não basta apenas ter saudade. É como um casal, irmão, não basta você ter saudade dos tempos de namoro, de noivado. É preciso você olhar e falar assim: eu quero viver aquela paixão, eu quero amar minha esposa como eu amava, eu quero viver a paixão que eu tinha quando nós estávamos namorando. É preciso, irmão, não somente sentir saudade, porque sentir saudade não resolve. Eu preciso sentir dor pelo que perdemos e precisamos arrepender e voltar. Tiago vai falar isso: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Aproxime de Deus e Ele vai se aproximar de vocês. Limpe as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifique o coração. Entristeçam-se, lamente e chore. Troca o riso pelo lamento e a alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e Ele exaltará vocês. Então, irmãos, é preciso nós sentir dor e desejar voltar, irmãos, ao primeiro amor. É preciso lamentar, é preciso, irmãos, chorar. É preciso, irmãos, clamar por perdão a Deus. E é preciso voltar. Porque não basta sentirmos saudade, nós precisamos sentir dor pelo que perdemos e clamar ao Senhor para voltar a esse amor. É preciso, irmãos, nós buscarmos o Senhor, reconhecer a perda do primeiro amor. Preciso reconhecer essa perda do primeiro amor, porque, irmãos, isso é mais do que um desânimo. É mais do que um problema emocional. É pecado da falta de amor, de interesse para com Deus. Essa falta de fervor, irmãos, é mais do que um desânimo. É mais do que um problema emocional. É um pecado. E por isso que Deus fala em Apocalipse: olha, ou é quente ou é frio. Morno não dá. Morno não dá para Deus, irmãos. Não dá. Por isso é preciso voltar. Por isso é preciso se humilhar diante do Senhor. Se nós reconhecermos que abandonamos o nosso primeiro amor, se você reconheceu isso hoje, irmão, se não, amém, mas se você hoje reconheceu, irmãos, que é preciso voltar, que você perdeu, que você abandonou o primeiro amor, irmãos, tira um tempo para você orar e chorar e se arrepender diante do Senhor, buscar ao Senhor, clamar ao Senhor. Não basta nós revivermos as lembranças, mas precisamos nos arrepender e voltar a fazer o que nós abandonamos. Então, meus queridos irmãos, nós vamos orar. 2021 é uma oportunidade que Deus está nos dando de resgatarmos o nosso amor ao Senhor. Não o amor que nós já temos, mas a paixão, a euforia. Irmãos, é de restaurarmos o fervor, a alegria de servir a Deus. Restaurar, irmãos, a alegria de servir a Deus. 2021 é o ano que Deus está nos dando. E Ele fala: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento, e com todas as suas forças. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Não existe mandamento, irmão, mais do que esse: ame ao Senhor e ame ao teu próximo. É tempo de nós voltarmos, irmãos, a esse primeiro amor. 2021 é o tempo do retorno, é o tempo da restauração. É tempo de nós, irmãos, voltarmos a essa paixão por Jesus. E nós vamos orar agora.